Olá, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Na verdade, agora só falta a gente fazer o processo então de impressão desse trabalho que a gente vem realizando, né? Para esse processo, a gente precisa então estar aqui no Paper Space, né? Lembrando que o AutoCAD tem o espaço do papel e o espaço do desenho. Finalizamos já o nosso trabalho, né? Com margem, legenda, fizemos o desenho do sólido em projeções ortográficas, fizemos o desenho do sólido em perspectiva, já temos tudo organizado, né? Podemos deixar aqui o formato sem problema, aqui do lado, não vai ser impresso, né? Que a gente vai fazer um recorte. E aí a gente passa então para o processo de impressão. Eu posso usar o atalho Ctrl P, ou então vir aqui no asão do AutoCAD. Aí eu consigo escolher a opção Print, né, ou Ctrl P, aperto direto no Print, aí eu estou na parte de configurações de impressão. Pode ser que sua caixa, ao abrir, apareça assim, ó, menor, né, só você clicar nessa seta aqui de ampliar, ela amplia, né, e aí eu começo o processo de configuração de impressão. Então eu estou aqui no Paper Space, vou começar a fazer a impressão do meu projeto, a partir do primeiro ato, que é escolher então a impressora, né? Então eu tenho aqui, ó, Printer Plotter, que é a impressora. Eu vou escolher aqui uma impressora que tem em todos os CADs, né? Quando a gente instala, né? Porque se você observar, ó, o que a gente vai fazer? Nós vamos imprimir numa impressora propriamente? Agora não. Nós vamos criar, na verdade, um PDF que passa por todo o processo de impressão como se fosse realmente mandar para imprimir para uma impressora. Dessa forma você vai aprender como que você faz a impressão, as configurações de impressão sem necessariamente imprimir, né? Então, eu tenho alguns criadores aqui de PDFs, mas que são específicos do meu computador porque foram instalados nele, né? Você quando abrir essa parte de impressora, talvez você não encontre todos esses porque seu computador não tem esses né, criadores aqui de PDF que estão instalados no meu computador. Mas você vai encontrar um que é standard do AutoCAD, que é esse aqui, ó, DWG to PDF. Então nós vamos usar esse que é comum a todos os CADs, né, para você aprender aí esse processo. Então você vai escolher esse DWG to PDF, vai deixar ele habilitado, e aí o segundo passo que você vai fazer é escolher a impressora, escolher o papel. Né? Nós estamos trabalhando aqui, ó, no formato A4 que está na horizontal, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar um aqui, ó, na lista de papéis que seja semelhante, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns A4, ó, por exemplo, isso expande na horizontal, ó, porque ele está com maior medida primeiro, ó, 297 por 210. Tem também aqui mais para cima, ó, deixa eu ver aqui, ó, ISO A0, vamos ver o mais para baixo. Vamos procurar, tem mais A4 aqui que você pode usar. Não, no caso eu tô achando só esse aqui mesmo, deixa eu ver. Aqui, ó, tem o Expand e tem o A4, tanto faz, tá? Nós vamos aprender a configurar de uma forma que vale para os dois. Então eu vou pegar esse aqui, ó, ISO A4, observa que tem dois, eu vou pegar o que está com o maior valor primeiro, porque daí ele vai estar na horizontal, né, formato paisagem, ISO A4, 297 por 210, e aí observe, você já escolheu a impressora, já escolheu o papel. Você precisa agora dizer para o AutoCAD a área de impressão que você vai usar, a plot area. Então você faz como? Você vem aqui onde tem a plot area, normalmente vem layout inicial. Você vai clicar nessa seta e vai escolher o window. O window é uma janela, você vai fazer um recorte nessa janela, né? Então você vem aqui, window, faz o recorte, de que maneira? Clica no primeiro ponto aqui, ó, exatamente no tamanho da folha, né? Essa parte vermelha é o formato A4 propriamente. Então você clica nesse pontinho aqui no canto, arrasta até o outro pontinho aqui, ó, né? Criando exatamente o recorte exato do papel. Cliquei nessa parte, aí agora eu posso centralizar para ele ocupar o espaço melhor, né?
E aí você vai observar que aconteceu o que com o seu papel? Aqui embaixo a gente tem orientação, retrato e paisagem. No caso já está em paisagem, ó. Mas mesmo assim, ó, se eu peguei dentro da minha impressora um papel A4, fiz um recorte de um papel A4, até centralizei. Por que ele está me mostrando essa parte vermelha aqui, ó? Isso aqui ele está dizendo que nessa pré-visualização que a sua impressão estourou, né? O que você escolheu de recorte estourou o papel que você tem. Por que que isso acontece? Na verdade, não deveria, né? Porque é exatamente o papel que eu desenhei, ó, 297 por 210, mas isso acontece porque toda impressora tem uma margem de corte, né? Quando ela vai fazer a impressão, tem uma margem de corte. Então eu preciso arrumar isso aqui na impressora, nas propriedades da impressora, para que ela não faça esse corte no meu formato. Como é que eu vou fazer isso? Aqui em propriedades da impressora, eu entro e aí eu faço o quê? Entrei no configurador aqui de propriedades, né, dessa impressora. No AutoCAD aqui tem como você até criar papéis através do custom, ó. Você pode criar. Mas o que eu quero é esse aqui, ó, modificar papéis padrões, né, do AutoCAD, né? A área de impressão. Então eu vou escolher esse ícone Modify aqui e vou ter que procurar nessa lista aqui, que é um pouco difícil porque ela é bem pequena, né? O mesmo papel que eu estou usando, ó. Então eu tenho que ficar bem atento, ó, que eu vou ter que procurar esse papel, esse exato papel na minha lista de papéis. Então observa, ó, aqui é o ISO A4 297 por 210. Então eu encontrei ele aqui, ó, ISO A4, tá até em formato paisagem. Encontrei o papel, seleciono o papel, aí eu entro em Modify, porque eu vou modificar esse papel, esse é o objetivo. Selecionei o papel, entro em Modify, aí eu posso alterar aqui, ó, por exemplo, a área de impressão. Qual que é o meu objetivo? Zerar as margens, né, para não ter corte na hora da impressão. Então eu vou zerar, zero aqui, zero todas as margens. Zerei todas as margens, assim eu não tenho mais aquele corte na impressão. Vou dando avançar, concluir, dou um OK também. Ele me pergunta aqui se eu quero alterar no arquivo, né, padrão ou se eu quero só nesse corrente. Eu vou alterar só nesse corrente, OK. E agora observa, não tem mais o corte que a impressora tem lá na sua impressão. Feito isso, o que mais que eu preciso fazer para imprimir corretamente? Existe a escala de plotagem. Quando eu estou imprimindo a partir do Paper Space, que é o que a gente está fazendo, eu já tenho tudo configurado. Papel, né, formato, com as escalas dentro das viewports. Então, como que eu raciocino em termos de escala de impressão? Eu vou colocar real, um por um, porque eu já tenho organizado lá no Paper Space. Agora, se eu estivesse fazendo uma plotagem a partir do model, né, do espaço papel, eu colocaria aqui então a questão da escala, né, em que escala que eu quero imprimir. Não posso usar o Fit to Paper nesse caso. O que é o Fit to Paper? O Fit to Paper seria o seguinte, se bem que do jeito que a gente organizou aqui até usaria, mas eu tenho que tomar cuidado com ele se eu não entender como que ele funciona. Qual que é a lógica do Fit to Paper? Eu dizer para o AutoCAD que eu devo colocar o que eu recortei na janela exatamente ajustado ao papel. No caso, como agora a gente tirou, né, os cortes das margens, até que funcionaria, né, porque seria exatamente o recorte igual ao papel. Mas eu tenho que tomar cuidado, se eu não entender isso e tivesse feito isso antes de tirar os cortes das margens, ele ia ele ia alterar a minha escala ficaria errada, né? Então eu tenho que usar com muito critério, eu tenho que entender como que ele funciona. No nosso caso aqui, tudo organizado é um por um, né? O que mais que eu vou alterar? Eu vou alterar a qualidade de impressão para máxima e vou fazer só mais uma alteração que é, vamos dizer assim, muito importante para o nosso raciocínio completo aqui do exercício, que é o quê? Alterar as penas de plotagem, tá? Qual que é o raciocínio dessas penas de plotagem? A gente fez um exercício trabalhando com o raciocínio de que as minhas espessuras de linhas no meu desenho,
elas estavam relacionadas às cores que eu usei, né? Então, conforme a cor que eu usei, é uma espessura que eu faço esse raciocínio aí abstrato de configuração. Agora eu vou dizer para o AutoCAD aqui, ó, na parte de plotagem, como que eu devo pensar essas cores. Aonde que eu faço isso? Nessa área aqui. De que maneira? A partir aqui, eu vou clicar nessa seta, a partir de um arquivo de plotagem padrão do AutoCAD, que é o ACAD, tá? Eu vou entrar nesse configurador aqui de penas. A partir do padrão, eu vou entrar no configurador de penas. O meu aqui provavelmente já está arrumado, por quê? Porque eu já fiz essa impressão anteriormente para testar, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Normalmente, ó, ele vem por padrão dessa forma aqui, ó. Eu vou entrar aqui no Color 1, clicar na Color 1, e ele vai aparecer aqui para mim a cor de plotagem para seguir a cor do objeto e a espessura de linha para seguir a cor definida pelo objeto, dessa cor. Só que o que eu quero fazer? Nas cores que eu usei no meu desenho, que basicamente foram da 1 até a 6, né, nesse exercício, eu quero alterar o quê? Eu vou dizer para o AutoCAD que todas elas aqui vão ser impressas em preto. Então, como que eu falo isso para o AutoCAD? Em Color, eu tenho que colocar que ele vai usar Black, né? Então, todas elas em Color eu vou ter que colocar que é Black. E na espessura de linha, que é aqui no Line Weight, eu vou dizer para o AutoCAD como que eu pensei essa cor. Quando eu usei, né, o vermelho, o que eu pensei em termos de espessura. Eu pensei o vermelho, né, relembrando aí que o vermelho seria 0.1, o amarelo 0.2, em sequência 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. O meu já está arrumado, mas eu vou fazer aqui novamente, ó. Então, Color 1, Black, espessura de linha 0.1. Vou para a segunda, o meu já está arrumado aqui, ó. Você vai arrumar no seu Black, colocar Black 0.2, assim você vai arrumando. O terceiro, Black 0.3. O 4, você vai usar Black 0.4. O 5, você vai usar Black 0.5. Você vai alterar só essas duas coisas, ó. E no Color 6, que foi a última, também a mesma coisa, Black para imprimir em Black e a espessura 0.6. Pronto, diz para o AutoCAD como que ele tem que pensar em relação às penas. Feito isso, caso você queira guardar o seu arquivo de penas, você vem aqui em salvar como, e aí você grava aqui, ó, eu já tenho algumas gravadas, ó, por exemplo, eu poderia usar assim, ó, penas aula gravada, por exemplo, sólido para guardar, ó. Coloquei o nome. Ele vai, esse arquivo de penas, ele tem uma extensão que é .ctb e ele vai estar guardado nesse caminho do AutoCAD aqui, ó. Se você seguir esse caminho, você consegue colocar qualquer arquivo de penas para ser usado numa impressão, ó. Por exemplo, você recebeu de alguém um arquivo .ctb, o que você faz? Você salva dentro desse caminho aqui do AutoCAD esse arquivo .ctb. Então, fiz aqui dei um nome, dei um salvar e dei o salvar como, agora eu dou um save e close. Na hora que eu fiz isso, o que vai acontecer? O meu arquivo de penas que eu fiz a partir do ACAD, ele vai estar aqui, ó, olha lá, ó, penas, aula gravada sólido. Seleciono ele, pronto, tá aqui o meu arquivo de penas corrente para poder ser usado. O que eu faço agora? Eu venho aqui no Preview e vou verificar se está tudo ok, ó. A princípio não cortou o meu papel, né? Não está aparecendo as viewports, que é o que a gente fez, né? A gente fez as viewports configuradas para não ser impressas, então está correto. Está aparecendo todos os meus títulos, textos, né? Estou conseguindo ver uma diferenciação de linha, ó, quando eu amplio o zoom, ó, margem mais grossa que a da legenda, ó. No meu desenho, ó, consigo ver aqui o sólido com linha mais grossa, as linhas tracejadas e trasponto de espessura média, as cotas com a espessura mais fina, tá aparecendo linha de chamada, limite de cota, os números tudo direitinho. Tô enxergando os textos, tudo ok, o preenchimento aqui, tá tudo preto, né? Não saiu nada colorido, senão eu teria que retornar, ver o que aconteceu.
Feito isso aqui, é só dar um ESC, ele volta para a caixa de impressão. Fiz o preview, já configurei tudo. Posso dar um Apply to Layout. O que é o Apply to Layout? Ele guarda essa configuração que eu acabei de fazer nesse meu CAD aqui, até a próxima impressão já vai estar gravada essas configurações. E aí eu dou um OK. Na hora que eu dei um OK, ele vai abrir aqui para mim, ó, os meus arquivos, né, para eu poder salvar. Eu vou salvar diretamente aqui, depois eu guardo na pasta específica que eu tenho. Ó, teste, aula, gravada, sólido. Pronto. Salvei com o nome, dou um save. Na hora que eu dei o save, ele vai gerar o PDF, ó. Gerou o PDF para mim. Então agora eu tenho um PDF aí prontinho com o meu projeto, ó, como eu queria, ó, com todo o raciocínio completo, né, de espessuras de linha, de tamanhos de textos, cotas, né, tudo prontinho. O que vai acontecer agora para você poder imprimir isso aqui corretamente? Vamos dizer que você queira imprimir e ver como que ficou esse resultado. Qual cuidado você tem que ter? A sua impressora, se for doméstica na sua casa, né, ela vai imprimir um A4. Só que mesmo a sua impressora tem margem de corte, né? Então o que você tem que ficar atento? Na hora de imprimir, observar nas propriedades da sua impressora, né? Vou dar lá print, né, para minha impressora, por exemplo, vou aqui arquivo, imprimir. Toda impressora ela possui, ó, por exemplo, a minha, ela vai ter aqui, ó, tamanho real, ajustar, tá vendo? O que eu tenho que fazer? Por exemplo, reduzir páginas grandes, né? O que eu faço? Eu não posso mandar para reduzir, eu tenho que manter tamanho real. Mesmo que na hora que eu der aqui um imprimir, ela fale para mim, por exemplo, que vai ocorrer corte no meu desenho. Não tem problema, tá? Tecnicamente, a gente tem até a margem aqui que ainda ajuda nessa questão, né? Uma sobra aí, talvez o corte da sua impressora não vai nem cortar a margem. Mas o que é importante? Você está fazendo um trabalho técnico, né? Que sua escala é um fator importante no resultado do seu projeto. Você não pode imprimir isso aqui numa escala errada, né? Você fez tudo para manter a escala e você vai na hora de imprimir, imprime errado. Em gráficas, normalmente eles não têm esse problema, porque as impressoras deles são maiores, né? No caso da sua impressora doméstica, se você for imprimir um A4, você tem que tomar esse cuidado. Ó. Não usa nem ajustar, nem reduzir, nem uma escala personalizada só se for 100%, né? Você vai manter, né? Mantenha o tamanho real e aí você dá um imprimir, ok? Eu vou dar um cancel, porque não é objetivo nosso aqui imprimir. E aí está pronto, então, o nosso trabalho completo, né? Chegamos até o nível de impressão, temos aí o nosso PDF gerado. Então, foi ótimo esse tempo aí de trabalho, que você faça um bom proveito aí dessas aulas, né? E desses raciocínios para fazer os seus projetos. Um abraço a todos, até mais.